Olá, alunos e amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de amplificadores operacionais. Vamos dar continuidade. Hoje é a aula 2. Na aula introdutória vimos um pouquinho sobre o histórico e sobre a pinagem do 741, que é o amplificador operacional mais utilizado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as características de um amplificador operacional, as características principais. A aula de hoje será curta, né, para que a aula não fique tão estressante, né? Então, nós vamos começar falando sobre a impedância de entrada e a impedância de saída de um amplificador operacional. Em geral, nós estudamos qualquer dispositivo eletrônico como se ele fosse ideal, analisando suas características ideais, e é isso que nós vamos fazer com o OnePop. Então, idealmente, o OnePop tem uma impedância de entrada infinita e uma impedância de saída nula. As outras características nós vamos ver mais adiante. Então, vamos nos concentrar hoje na questão da impedância. A impedância de entrada de um POP é aquela que é medida entre os terminais de entrada do dispositivo, conforme vemos aqui nessa figura. Então, a impedância de entrada ela é medida entre as entradas inversora e não inversora. Então, se idealmente essa impedância de entrada é infinita, então aqui fica como se fosse um circuito aberto. Então, não há fluxo de corrente fluindo entre os terminais. Então, é isso que a lei de Ohm nos mostra, né? A corrente ela é função da relação da tensão de entrada e a impedância de entrada. Se a impedância de entrada é infinita, então a corrente é nula. Embora idealmente o amplificador operacional deva ter impedância de entrada infinita, na prática, o amplificador operacional ele tem uma impedância de entrada na ordem de vários mega-ohms. A impedância de saída, idealmente, de um pop deve ser nula. Por que isso? Vamos ver mais adiante, mas aqui nós temos um modelo, uma figura mostrando o modelo de uma impedância de entrada, né? As características de saída de um pop. Temos aqui a fonte de tensão, né, que é uma fonte de tensão controlada, ela é função da tensão de entrada, tensão diferencial. E temos aqui a impedância de saída. A impedância de entrada ela é lida no terminal de saída, né, entre o terminal de saída e o terra. Aqui nessa outra figura nós já vemos o amplificador operacional alimentando uma carga. Quando você coloca uma carga, você quer que essa carga receba o valor de tensão fornecido o mais alto possível. Então, para que isso ocorra, para que a tensão na carga seja o maior possível, essa impedância de saída deve ser o mais próximo possível de zero. O amplificador real ele tem uma impedância de saída na faixa de 10 ohms a 1 kΩ. Aqui tem um desenho aqui para facilitar, né, o entendimento de um modelo de um amplificador operacional sendo alimentado por uma fonte de tensão e esse amplificador está alimentando uma carga, RL. Então, aqui na fonte, temos aqui a resistência, né, interna da fonte, RS, e VS é a tensão da fonte. Aqui na entrada do amplificador, temos a impedância, ou a resistência, no caso aqui, de entrada. E nós sabemos que a tensão que fica disponível na entrada do amplificador, ela é dada por esse divisor de tensão aqui. VRI, a tensão em cima de RI, é dado por RI dividido por RI mais RS vezes VS. Então, se RI for infinito, vamos ter que esse termo aqui é unitário e teremos VRI igual a VS. Então, a tensão disponível na entrada do amplificador será igual à tensão fornecida pela fonte, que é isso que nós queremos. Não queremos perdas. Já quando esse amplificador alimenta a carga, temos a carga RL, queremos também que a tensão na saída do amplificador, denominada aqui VO, ela não sofra perdas até chegar na carga. Então, isso significa que esse RO aqui, né, se não queremos uma queda de tensão aqui, então isso significa que RO deve ser zero. Então, aqui nós temos a equação VRL, a tensão em cima de RL da carga,
é VO menos a queda de tensão em cima de RO. Ou seja, menos a corrente IL vezes RO. Quando RO é igual a zero, temos que VRL é igual a VO. Essas características do ANPOP, essas características ideais, nos levam a um importante conceito em amplificadores operacionais ideais, que é o conceito de curto-circuito virtual e terra virtual. Então, nós vamos agora falar um pouco disso. Então, conforme vimos, né, a entrada do ANPOP ele apresenta uma impedância infinita. Se a impedância é infinita, o circuito aqui é aberto, não passa a corrente. Então, I1 é igual a I2, que é igual a zero. Então, nas entradas inversora e não inversora de um ANPOP ideal, as correntes são iguais a zero. E temos também aqui na entrada do amplificador operacional, VD é igual a zero. VD é a tensão diferencial de entrada, que é dada por V1 menos V2. Ou seja, é a diferença de tensão entre os terminais não inversor e inversor. Vamos ver mais adiante, no próximo slide. Então, visto que o ganho de um amplificador ideal em malha aberta ele deve ser infinito, né? Nós vamos chamar o ganho de malha aberta por AVO. O ganho em malha aberta nós vamos aprender mais adiante sobre realimentação, é aquele amplificador operacional que não tem realimentação da saída para a sua entrada. Então, AVO, ganho em malha aberta, é dado por VO, a tensão de saída, por VD, a tensão de entrada, a tensão diferencial, né? E deve ser infinito. VD é igual a V1 menos V2. Então, para que essa equação seja igual a infinito, temos que V1 menos V2 deve ser igual a zero. Ou seja, não há diferença de potencial entre os terminais inversor e não inversor. Então, V1 é igual a V2. Então, visto que ambas as entradas estão no mesmo potencial, podemos dizer que há um curto-circuito virtual entre os terminais de entrada de um amplificador operacional. Dizemos que é um curto-circuito virtual porque não existe de fato, né, conforme vimos aqui nessa figura, não existe um curto-circuito ligando as duas entradas. Um curto-circuito real. Mas, em termos de operação, né, de um amplificador ideal, né, é isso que ocorre. Né? A V1 é igual a V2. Então, é como se virtualmente houvesse um curto-circuito. Ok? Então, é como nós já vimos, né? A I1 é zero e I2 é zero. Esses conceitos são muito importantes para quando formos fazer análise, quando formos fazermos análise de circuitos com próprios ideais, né? Utilizando a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. Ok? E o conceito de terra virtual é que, visto que V1 é igual a V2, se nós aterrarmos um dos dois terminais, né, consequentemente o outro terminal também estará aterrado. Então dizemos que é um terra virtual. Por hoje é só. Né? Aqui tem as referências para consulta. Essas referências estão também na descrição do canal. Muito obrigado e até a próxima aula.